Todo mundo concorda que tubarões são assustadores, mas você sabia que ataques de tubarões a humanos são na verdade bem raros? Em média, apenas 108 incidentes são relatados por ano, e dentre eles, apenas 5 são fatais. Falando em estatísticas, você tem mais chance de virar petisco do seu cachorro de estimação. Mas embora os humanos não estejam no cardápio, isso não impede essas feras do mar de experimentar outras coisas, sejam comestíveis ou não. Artefato antigo. Sabe aquela alegria que você sente quando coloca a mão no bolso e encontra uma nota de 20 que não sabia que estava lá? Bom, imagina como é que a Susila Menon se sentiu quando encontrou uma medalha de 500 anos de idade na barriga de um tubarão. A descoberta de Susila ocorreu em 2012, em Klebang, na Malásia, enquanto ela preparava carne de tubarão para um curry. O consumo de carne de tubarão, embora comum na Ásia, é algo controverso. A carne de tubarão contém níveis elevados de mercúrio, que é perigoso para os humanos. Além disso, as espécies de tubarões diminuíram em 90% nos últimos anos, em parte devido ao controverso comércio de barbatanas. Então eu não recomendo comê-los, mesmo que você esteja só procurando tesouros. A medalha pode ser rastreada até o século XVI, durante a conquista portuguesa do estado de Malaca. Soldados portugueses usavam itens religiosos como esse, acreditando que os protegeriam de danos. Obviamente, não funcionou muito bem. Um lado do pingente mostra o perfil da cabeça de uma mulher com uma coroa, cercada por uma auréola e uma inscrição pouco clara. Historiadores locais acreditam ser a Rainha Elizabeth. Não essa, nem essa aí. Agora sim. Só que essa Elizabeth é chamada pelos portugueses de Isabel e foi consorte do rei Diniz I de Portugal durante o seu reinado de 1271 a 1336. O outro lado da medalha é um crucifixo com uma inscrição gravada que diz Antoni. Embora o tesouro seja pequeno, medindo 7,3 centímetros de comprimento, 5,8 centímetros de largura e pesando só uns 21 gramas, seu valor é inegavelmente grande. Susila afirma ter recebido ofertas de todo mundo de pessoas querendo colocar as mãos nessa insígnia salgada. Aparentemente, um empresário de Nova York de ascendência portuguesa afirmou que pagaria qualquer quantia que ela citasse. Mas de Nova York? Provavelmente é o Joey do Friends. Ele falou que era um 16 avos português, lembra? Apesar de todas essas ofertas diante dela, Susila reluta em abrir mão da relíquia aquática. Ela acredita ser um presente espiritual. Dinheiro não é tudo. Minha família sente que é uma bênção que o artefato tenha chegado a nós vindo debaixo do mar. Até pode ser, embora certamente não tenha sido uma bênção pro tubarão. Cabos de internet. Imagina isso, você está assistindo aos seus vídeos favoritos na internet, talvez se inscrevendo ou curtindo algum conteúdo incrível, quando a internet de repente para. O que poderia ter causado essa terrível tragédia? Um raio? Falta de energia? Aposto que você não vai adivinhar a causa dessa catástrofe. Tubarões roendo cabos de internet subaquáticos. No fundo do oceano, há quilômetros e quilômetros de fios que conectam a ampla rede mundial. Tubarões têm mordido esses cabos desde os anos 80, sendo o primeiro caso relatado em 1987 pelo New York Times. Um cabo de fibra ótica que ligava a Europa, o Japão e os Estados Unidos foi cortado 4 vezes por um tubarão crocodilo faminto. O problema supostamente se tornou tão grave que o Google envolveu seus cabos de internet em uma espécie de Kevlar, que é uma fibra à prova de mordidas, para impedir esses predadores incômodos. Por que esses tubarões estão intrigados com os nossos preciosos cabos? Será que eles estão com fome? Estão irritados? Querem só que a gente saia um pouquinho da internet? Bom, ninguém sabe. Alguns sugeriram que esses ataques acontecem porque os tubarões têm sensores de voltagem na boca, chamados de ampolas, que eles usam para detectar presas e possíveis parceiros. E os cabos emitem campos eletromagnéticos que atraem os tubarões. Eu ficaria bem chateado se achasse que tinha encontrado uma companheira para depois descobrir que era só uma coisa que os humanos jogaram na minha casa. Mas essa pode não ser a verdadeira razão pela qual os tubarões estão roendo a nossa preciosa internet. O Dr. Chris Lowe, professor que dirige o Shark Lab da California State University, em Long Beach, disse que pode ser só curiosidade. Se você tivesse apenas um pedaço de plástico lá no fundo, parecido com um cabo, há uma boa chance de que eles também morderiam isso. O Dr. Lowe não tem uma solução, diga-se de passagem. Será que a gente não podia fazer os cabos parecerem tubarões maiores e mais assustadores? Quer saber o que você tem que fazer antes que um tubarão arruine a sua internet? Clicar nos botões de curtir e se inscrever. Aí você pode ficar atualizado com fatos incríveis. Bom, voltemos aos nossos tubarões famintos. Câmeras.
As pessoas adoram nadar com golfinhos e até deixam seus filhos fazerem isso. Mas quando eu deixo os meus pequenos nadarem com tubarões, todo mundo me olha de um jeito estranho. Tô brincando. Mas existem algumas pessoas loucas o suficiente pra nadar com esses predadores e filmar a experiência. Eu acho que ser comido por um tubarão seria ruim o suficiente. Quanto mais ser filmado enquanto isso acontece. Como você viu, os tubarões são curiosos e mordem qualquer coisa que não conhecem, incluindo equipamentos de câmera caros. Olha só esse caso em Bimini, nas Bahamas, quando um tubarão martelo se interessou pela câmera GoPro do cinegrafista Gabriel Gami. Embora a maioria das pessoas fique compreensivelmente abalada com isso, Gabriel não estava preocupado. Ele disse que os tubarões martelos são inofensivos para mergulhadores, contanto que a gente não haja de maneira louca. E Gabriel tem razão, poucos ataques de tubarão martelo foram registrados. Os tubarões martelo estão mais interessados em arraias que se escondem sob a areia do que em pessoas. Sua cabeça distinta permite que eles escaneiem facilmente o fundo do oceano em busca da sua comida favorita. Isso não quer dizer que outras câmeras estão seguras. Outra vítima vem de 2013, ao largo da ilha Guadalupe, no México. Uma equipe da Oceanographic Institution, em Woods Hole, no estado do Massachusetts, lançou uma Shark Cam Remus especialmente equipada para monitorar tubarões brancos marcados na natureza. A Oceanographic Institution é uma organização sem fins lucrativos, que estuda a vida marinha e busca educar os outros sobre o mar. De qualquer forma, a Shark Cam estava fazendo seu trabalho quando um tubarão valentão decidiu que não gostava de ter a sua privacidade invadida. As imagens mostram o animal se aproximando sinistramente da câmera como um monstro de filme, antes de finalmente rasgá-la. O tubarão deixou marcas de dentes e descascou a tinta do equipamento. E isso é impressionante, considerando que se você batesse nela com um martelo ou uma chave de fenda, não deixaria nem um arranhão. Tá, mas e se fosse uma martelada de um tubarão martelo? Disputa de tubarões. Numa viagem de pesca, você pode acabar pegando algo se tiver sorte. Se tiver azar, algo maior pode pegar o que você pegou. Um incidente assim foi descoberto em 2013 por pesquisadores da Universidade de Delaware, no oceano de uma baía em Delaware. A equipe estava recapturando tubarões tigre da areia, marcados com etiquetas de rastreamento via satélite. Para realizar sua tarefa, eles iscaram um anzol com um menhaden, um peixe comum. O peixe deles foi rapidamente pego por algo pequeno e indesejado. Não era eu. Era um tubarão liso, uma espécie de tubarão. Infelizmente, esse tubarão liso não era liso o suficiente, pois um tubarão tigre da areia apareceu fora da água e o engoliu inteiro. Outro caso de jantar entre tubarões aconteceu 3 anos depois, no Coex Aquarium, em Seul, na Coreia do Sul, quando um tubarão tigre da areia fêmea de 2,10 metros de comprimento atacou e comeu um tubarão martelo fêmea de 1,20 metros. A cauda do tubarão martelo ficou para fora da boca do tubarão maior, enquanto ela levou mais de 21 horas para mastigá-lo. Caramba, e eu que achava que eu comia devagar. O incidente foi totalmente visível para os visitantes do aquário e, como você pode imaginar, foi gravado, com vídeos se tornando virais. A razão para esse assassinato aquático poderia ter sido uma disputa territorial entre os dois carnívoros. O gerente de relações públicas do aquário Coex, O Tai-yup, afirmou que quando os tubarões se chocam, eles mordem por espanto, mas o pequeno espaço dos seus tanques provavelmente agravou as disputas por território. Não é incomum os tubarões se comerem na natureza, embora nenhum desses casos seja tecnicamente canibalismo, porque os tubarões envolvidos são de espécies diferentes. Isso não quer dizer que os tubarões tigre da areia não pratiquem um pouco de autocanibalismo. Eles até são conhecidos por se comerem no útero. Isso que é rivalidade entre irmãos. Ainda assim, melhor eles comerem os próprios filhotes do que os nossos. Sem fôlego. Já ouviu falar em balões comestíveis? Eles são uma nova moda em restaurantes chiques para pessoas com mais dinheiro do que juízo. Sim, eu sei, quem é que iria querer uma sobremesa que é principalmente oxigênio? Bom, pelo que parece, um tubarão pode querer. Aparentemente, eles prontamente vão devorar sua fonte de oxigênio, o que aconteceu com um mergulhador nas águas de Banco Chinchorro, no México, em 2020. Tudo começou não com um tubarão, mas com um leão, quer dizer, um peixe-leão. Peixes-leão são uma espécie invasora no Atlântico Ocidental. Eles caçam a vida marinha nativa e comem impiedosamente espécies ameaçadas. Os gananciosos peixes-leão comem muito mais do que precisam e podem expandir seus estômagos para 30 vezes o tamanho normal. Bom, eu tenho isso em comum com ele. Não apenas o apetite dele está fora de controle, mas também a libido. Os peixes-leão se reproduzem a cada 1 ou 2 dias, desovando 30 mil ovos a cada 4 dias, e não tem predadores para manter seus números sob controle.
controle. Esses peixes irritantes foram avistados pela primeira vez em 1985 na Flórida, provavelmente soltos por alguns idiotas que os mantinham como animais de estimação. Para ajudar a controlar seus números, mergulhadores começaram a oferecer peixes-leão mortos em lanças para tubarões de Recife, para que desenvolvessem um gosto por eles. De acordo com o fotógrafo Antônio Buciello, os tubarões não são envenenados pelos espinhos tóxicos do peixe-leão em suas costas e nadadeira caudal, como um humano seria, porque eles comem primeiro a barriga do peixe-leão. Mas agora, voltando a Banco Chinchorro, um grupo de mergulhadores estava dando esses vilões venenosos de alimento para tubarões-lixa. Tubarões-lixa são criaturas que se movem lentamente e são em grande parte inofensivas para os humanos, embora possam morder se sentirem ameaçados ou perturbados. Talvez um dos tubarões-lixa não fosse fã de peixes-leão, preferindo o gosto de equipamentos de mergulho. O regulador é um dispositivo que fornece ar ao mergulhador e permite que ele respire debaixo d'água. O cinegrafista do grupo tentou se gravar fazendo um sinal para mostrar que tudo estava tranquilo, quando na verdade não estava nada tranquilo. Um tubarão se aproximou do nadador desavisado e puxou seu regulador. Felizmente, o mergulhador saiu ileso e escapou da experiência com uma história de tirar o fôlego. Canguru na água. Se a Austrália é conhecida por uma coisa, são os animais selvagens perigosos. Mas o que é mais australiano? Um canguru mal-humorado ou um tubarão enorme? E que tal ver esses dois animais lutando? Esses ícones australianos bateram de frente em 2007, na praia de Torquay, em Victoria, quando um canguru foi para a água. A luta foi bastante unilateral, já que o canguru foi instantaneamente atacado pelo tubarão. Esse canguru vai pensar duas vezes antes de desafiar um tubarão para uma luta de boxe. Bom, esse aí obviamente não vai pensar, mas outros pensarão. A cena foi testemunhada por Daniel Hurst e Mick Boucher, que estavam caminhando ao longo da praia e provavelmente não conseguiram acreditar no que viram. Os homens disseram que o tubarão era pequeno, com algo entre 2 e 3 metros de comprimento. Ah, claro, minúsculo. Mick descreveu como o canguru parecia atordoado e ficou olhando para a água por cerca de 10 segundos antes de entrar. Isso é um comportamento incomum para cangurus, que só vão para a água quando se sentem ameaçados. Matt Vincent, diretor do zoológico de Melbourne, diz que cangurus podem e vão nadar, mas parece que nesse caso o canguru pode ter ficado assustado ou se sentido ameaçado por algo na costa e foi para a água. Tubarões são bastante curiosos e se o canguru estava angustiado ou criando vibrações no oceano, então um tubarão provavelmente se interessou por isso. Pode ter sido a presença de pessoas que assustou o canguru, mas a gente não tem certeza. Eu prefiro pensar que eu não sou tão assustador quanto um tubarão. Alguns dias depois, o comitê da costa da Great Ocean Road descobriu um cadáver de canguru encalhado na mesma praia, mas o corpo não tinha marcas de dentes. Bem estranho. Se você vir um tubarão que se parece com esse, é bom ficar desconfiado. Engolindo um alce. Se eu te dissesse que um tubarão foi capaz de engolir um alce inteiro, você provavelmente diria que eu tô de brincadeira. Em 2013, em Norris Arm North, na costa de Newfoundland, no Canadá, dois homens, Derek Chalk e Jeremy Ball, encontraram algo encalhado no porto. Ao se aproximar, viram que não era um simples tubarão, era um tubarão da Groenlândia. O animal ainda estava vivo, mas parecia estar engasgado com um pedaço de alce preso na sua boca, se é que você acredita no que eu tô falando. O tubarão provavelmente não capturou alce vivo, mas se alimentou de restos. Açougueiros limpam e tiram as vísceras de carcaças de alces em um porto próximo e jogam a carne indesejada na água. Os peixes passam longos períodos sem se alimentar, então quando encontram comida, eles a engolem, às vezes um pouco rápido demais. Os dois homens decidiram ajudar a besta de 2,40 metros de comprimento e 114 quilos e tentaram puxar a carne para fora. Felizmente era só um pedaço de carne e não um alce inteiro, que seria muito mais difícil de puxar. Depois de removerem a carne com sucesso, Jeremy amarrou uma corda na cauda e Derek empurrou o corpo do tubarão. Juntos, eles o manejaram de volta para a água. Derek disse que o tubarão ficou na água por alguns minutos e, de repente, a água começou a sair de suas guelras e ele estava respirando. Eles tinham salvado o tubarão do seu ataque de gula. Embora não se tenha relatos de um tubarão da Groenlândia atacando um ser humano, Jeffrey Gallant, presidente
presidente e principal cientista do Greenland Shark and Elasmo Branch Education and Research Group, adverte que eles não deveriam ter removido a carne da boca do tubarão. Segundo ele, quando você está manuseando um tubarão assim e tentando devolvê-lo à água, o fato de sua boca estar ocupada mastigando a carne reduz o risco de você ser mordido acidentalmente. Tá bom, Jeffrey, mas não menospreza a conquista dos caras. É raro ver um tubarão da Groenlândia perto da superfície da água, quanto mais acima dela. Essas criaturas poderosas podem viver a profundidades de 2.195 metros. Isso é mais alto do que 2 Burj Khalifa empilhados. Eles também podem viver incríveis 400 anos na natureza. Então esses dois heróis podem ter salvado um tubarão mais velho do que os Estados Unidos. E sabe como é que são idosos para mastigar, né? Pássaros no mar. No romance de 1960 To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, o protagonista Atticus Finch afirma que é um pecado matar um pássaro. Eles não fazem nada além de cantar com todo o coração para nós. Obviamente, nenhum tubarão leu isso, porque eles comem aos montes. Em 2010, uma equipe de pesquisa de população navegava ao longo da costa dos estados do Mississippi e do Alabama. Eles capturaram um pequeno tubarão-tigre para marcá-lo antes de soltá-lo de volta ao mar. Para surpresa deles, o tubarão vomitou penas de pássaro. Grande coisa, você pode dizer. Aposto que tubarões comem gaivotas o tempo todo. Beleza, senhor especialista em tubarões. Mas embora isso possa ser verdade, esse tubarão não vomitou nenhuma ave marinha. Era um thrasher marrom, um tipo de roxinol terrestre geralmente encontrado em jardins na América do Norte. Uma equipe da Universidade do Estado do Mississippi decidiu investigar e descobriu que esse tubarão não estava sozinho em seu apetite por pássaros cantores. A equipe conduziu pesquisas mensais de 2010 a 2018, nas quais pegavam tubarões, bombeavam seus estômagos e examinavam o que saía. Que agradável. Eles descobriram que dos 105 tubarões-tigre capturados, 41 continham vestígios de 11 espécies diferentes de pássaros terrestres, mas nenhuma única pena marinha. Então, como é que esses amigos emplumados foram parar no meio do mar? Os pesquisadores descobriram que mais pássaros eram encontrados nos estômagos dos tubarões no outono, o que de maneira bem engraçada também é quando as aves migram para o sul. À medida que as aves voam, algumas podem se cansar e cair no mar, onde encontram um fim desagradável. A equipe descobriu que as populações jovens de tubarões-tigre eram 3 vezes maiores entre agosto e novembro, o que significa que as mães tubarões podem estar dando à luz filhotes no norte do Golfo, para que eles possam se deliciar com alguns pássaros cansados. As mães sempre garantindo que haja comida na mesa, ou pássaros no mar. Braço misterioso. Se você achou que a culinária do canguru era a história mais incrível da Austrália que a gente ia explorar, então, meu amigo, você não conhece a Austrália. Em 1935, um tubarão-tigre capturado foi levado para o Coogee Aquarium Baths, em Sydney, em 17 de abril. O tubarão seria a principal atração para as celebrações do Anzac, em 25 de abril, que é tipo o Memorial Day da Austrália e da Nova Zelândia. Mas nos últimos dias, o tubarão tinha se comportado estranhamente e parecia letárgico. Por fim, no dia das festividades e à vista de todos os espectadores, o tubarão vomitou um braço humano. Que beleza! O membro tinha uma tatuagem bem específica de 2 boxeadores lutando e estava cortado de forma limpa, sem marcas de dentes, como se tivesse sido cortado por uma faca. Apesar de estar no estômago do tubarão por pelo menos 18 dias, a preservação do braço era fantástica. Ao analisar as impressões digitais, a polícia descobriu que o braço pertencia a James Smith, um pequeno criminoso inglês e ex-boxeador peso leve. Ele foi visto pela última vez bebendo no Cecil Hotel, em Cronulla, com o amigo Patrick Brady em 7 de abril. Tanto James quanto Patrick trabalhavam para o empresário corrupto Reginald Lloyd Holmes, que usava o seu negócio de construção naval como fachada para contrabandear itens ilegais. Então, como James acabou tendo o braço devorado por um tubarão? Existem várias teorias. Uma delas é que Patrick fez algo a James. James era um informante da polícia. Quando o chefão Reginald ordenou que James destruísse um barco de alta velocidade para um golpe de seguro, James denunciou a polícia e começou a chantageá-lo, o que, como você pode imaginar, Reginald não gostou muito. Reginald caiu sob suspeita da polícia e, após uma tentativa mal sucedida de acabar com a própria vida, foi levado para interrogatório. O chefe concordou em testemunhar contra Brady, mas horas antes de dar depoimento em um inquérito, foi encontrado morto em seu carro. Alguém tirou sua vida ou foi obra dele mesmo? Ninguém
ninguém sabe. Posteriormente, Patrick foi absolvido e saiu ileso, mas isso não é tudo. Acontece que a última pessoa que James denunciou foi o gangster Eddie Wayman, um dos gangsters mais viscerais de Sydney. Wayman não teria pensado duas vezes em enviar James para um túmulo aquático. Embora não esteja claro quem exatamente fez algo a James, podemos provavelmente isentar o pobre tubarão, mesmo que ele tenha arruinado o dia do Anzac para todo mundo. Santa Carapaça. Se você ainda não percebeu, tubarões muitas vezes têm olhos maiores que os estômagos e mordem muito mais do que podem mastigar. Quem já engoliu um M&M inteiro sabe do que eu tô falando e pode se identificar com o próximo tubarão. Em 2019, um grande tubarão branco morto foi encontrado preso em redes por pescadores ao longo da costa do Japão. O que foi estranho nesse tubarão foi que, alojada em sua boca, tinha uma tartaruga morta. Apesar do seu peso considerável de mais de 2.000 quilos, o peixe evidentemente não conseguiu engolir a tartaruga. O nosso velho amigo especialista em tubarões, Dr. Chris Lowe, disse que um incidente assim é muito incomum, já que os grandes tubarões brancos raramente caçam tartarugas marinhas, porque elas são boas em escapar deles. Quando as tartarugas marinhas sabem que tubarões brancos estão por perto e se aproximando delas, têm esse comportamento em que viram as costas e apontam suas carapaças para eles, virando de lado. Isso é mesmo incrível. A única maneira de um tubarão pegar uma tartaruga é se aproximar delas sem ser detectado, como um tipo de ninja. A tartaruga azarada aqui podia estar doente ou simplesmente não prestou muita atenção, embora o tubarão não tenha tido muita sorte. Uma vez que o réptil ficou preso, o tubarão não conseguiu retirá-lo, por isso é bom ter mãos. Como Andrew Nosal, professor assistente da Universidade de San Diego, apontou, os tubarões brancos estão entre as poucas espécies de tubarões que precisam nadar para respirar, mantendo suas bocas abertas, permitindo que a água do mar fresca e rica em oxigênio flua sobre suas guelras. Qualquer coisa que obstrua esse fluxo unidirecional pode fazer com que o tubarão se asfixie e morra. Então é por isso que raramente vemos esses dois animais lutando. Os dois saem perdendo. Bife a cavalo. Alguma vez você já disse que estava com fome a ponto de comer um cavalo? Bom, você pode ser um tubarão de cabeça chata. Em 2005, o treinador de cavalos Alan colocou acidentalmente o seu corredor Glenn Burns Arm, cara, esses nomes de cavalo vou te contar, hein, em uma situação difícil ao longo do rio Brisbane, no estado de Queensland, na Austrália. Alan estava exercitando o cavalo de corrida de 6 anos no rio, sem saber do perigo espreitando abaixo da superfície. E não tô falando de crocodilos. Não que isso fosse deixar a situação muito melhor. Alan fez o atleta equino nadar para melhorar sua resistência e fortaleceu seus músculos. Então, algo atacou Glenn. As criaturas morderam suas nádegas e pernas, mas o cavalo determinado conseguiu nadar de volta para a margem. Depois que estava em terra firme, Alan viu que Glenn estava coberto de marcas de mordida e contusões, mas estava bem. Só que o cavalo foi imediatamente tratado pelo veterinário local. Quem foi o culpado por esse ataque? Tubarões de cabeça chata. Um tubarão de cabeça chata é uma espécie menor de tubarão, com 1,5 m a 2,40 m de comprimento, embora isso não os impeça de terem uma mordida impressionante. Essas criaturas implacáveis podem nadar entre água doce e salgada com facilidade, frequentemente se aventurando nos rios da Austrália. Comentando sobre o incidente, o professor Craig Franklin, da Universidade de Queensland, diz que tiveram um verão muito quente e que não esfriou muito, então os tubarões ainda estão no auge quando se trata de se alimentar. Se os peixes, como as tainhas, estão em falta, então eles vão atrás de qualquer comida disponível, cavalos incluídos. Embora eles ainda não tenham se tornado um item básico nas dietas de tubarões, eles provavelmente morderam Glenn por engano. Independentemente disso, Alan disse que levaria Glenn para a represa da próxima vez. A gente torce para que os tubarões não achem uma maneira de chegar lá. Olha, essas histórias me deixaram com bastante medo de voltar à praia. Você já ouviu falar de tubarões que apreciaram culinárias estranhas? Então me conta nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever para mais conteúdo incrível. Vejo vocês na próxima e obrigado por assistir.